Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi, Carlos, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Tudo tranquilo, tudo em paz. Quer dizer que você está em Ilhéus, é sul da Bahia, não é isso? A Princesinha do Sul. Legal. Beira-mar, região cacaueira, é É uma isso? região muito linda. É beira-mar, não A é? cidade com maior faixa litorânea da Bahia, imagina. Deve ser muito gostoso. Maravilha. E é verdade que você não sai do Bataclan aí, cara? O Bataclan hoje tá calmo, hoje em dia é o bar legalzinho. Só tem cervejinha e vinho de qualidade. Uhum. Hoje, os bares, muitos bares foram transformados, pelo país afora. Aqui em Campinas, eu moro em Campinas, tem vários bares. Eu gosto muito de futebol, viu, Carlos? E eu sou ponte pretano doente, daqueles de ir de camisa, bandeira para o estádio. Atrás do estádio da Ponte Preta tem um barzinho que chama Candreva. Ele era feio, mas ele tinha assim, petisco gostoso, cervejinha gelada. Hoje não, hoje ele está todo arrumadinho, virou ponto de encontro da torcida da Macaca. A Ponte Preta é a Macaca. Me fala uma coisa, cara. É verdade que o Bataclan do Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, eles se encontravam lá no Bataclan, né? Era um puteiro, é verdade isso? Tem essa história, né? Ele era liderado pela Maria Machadão, Maria que Machadão. era a cafetina da cidade, a cafetina mais famosa, era o puteiro mais famoso, mais bem ou mal frequentado da cidade. Mas hoje em dia mudou muito, se tornou um barzinho comum, com música ambiente, está muito mudado. Mas a história permanece lá. Legal. Viu, Carlos? Ah, como eu falei com você na prosa prévia, eu não vou me estender muito sobre esse assunto, porque hoje nós vamos conversar sobre a tua pesquisa do mestrado. Mas quando a gente fala do Jorge Amado, rapaz, eu comentei com você, né? Tem um lado dele que é pouco conhecido do grande público. Parte da academia conhece, que é o período em que ele foi deputado federal pelo Partido Comunista. Ele foi deputado federal, acho que foi na 1946, por aí. E ele escreveu a trilogia da Liberdade, O Cavaleiro da Esperança, Os Ásperos Tempos e a Luz no Fim do Túnel. Eu sugiro que todos leiam os 3 livros para entender a profundidade da obra do Jorge Amado, para entender por que a gente encontra fotos dele com o Sartre, com o Neruda, os 3, lá nas casas do Neruda, lá no Chile, no memorial dele aí no Pelourinho. Mas legal. Se a gente começar a conversar, viu, Carlos, sobre a É Bahia, a gente longe. não para mais. Eu quero conversar, eu quero conversar com você hoje sobre a tua pesquisa do mestrado. Por favor, qual foi a tua pesquisa no mestrado? Bom, o título da minha dissertação foi O Pensamento Social do Estoico Musônio Rufo, do Bom Governo. Ok, eu vou chamar a vinheta. Depois da vinheta, vamos conversar sobre a tua pesquisa do mestrado, tá bom? Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Ok, estou aqui com o Carlos Enéas, batendo um papo, conversando com ele sobre as pesquisas do mestrado dele. Carlos, você pode contextualizar no tempo e no espaço, o Musônio Rufo? Ele foi um mestre do epiteto? Você pode contextualizar e falar um pouco sobre isso? Perfeitamente. Então, ele é bem conhecido por ter sido o mestre do epiteto, né? Mas esse não é ele não foi conhecido na sua época por isso. Primeiro, é interessante falar que Musônio não é romano. O Musônio ele nasce na Etrúria, que é uma região um pouco ao norte de Roma, e ela é conhecida por ter uma cultura muito sui generis, muito particular, né?
E alguns comentadores concordam que essa origem de Mussonio foi muito importante para o desenvolvimento da sua filosofia. Mas, bom, Mussonio nasce aproximadamente no ano 30 da nossa Era Comum, e com aproximadamente 30 anos ele se muda para Roma, já professor de filosofia, né? Temos notícias de que no ano 62, se não me engano, a partir dos anos 60, ele já é um mestre de filosofia, um professor respeitado, porque ele acompanha o primo de Nero, Rubélio Plauto. Inclusive, Rubélio foi exilado e Mussolini acompanhou Rubélio nesse exílio, porque o Nero sempre considerava Rubélio como uma grande ameaça ao trono, né? Isso demonstra a importância de Mussolini nessa época, porque Mussolini já é um professor de filosofia estabelecido, né, com aproximadamente 30 anos de idade. Depois, ele mantém relações muito próximas com senadores bastante influentes do Império Romano, né, como o Trajapeto, Ovidio Prisco, Sênio Sorano, Bária Sorano. E Mussolini foi bastante ativo politicamente durante sua vida, né? Ok. Ele chegou a ser exilado duas vezes, olha só. E numa delas, que é a mais icônica, né, foi talvez o momento em que ele se tornou mais famoso, mais conhecido, foi quando ele foi exilado por Nero em Diários. Nas fontes antigas, nós temos dois motivos principais. O primeiro é que possivelmente ele teria participado da conspiração pisoniana, né, que era a conspiração de alguns políticos, senadores romanos, que desejavam retirar Nero do trono, assassiná-lo. Em outras fontes, como o Dio Cássio, nós temos acesso à ideia de que ele foi exilado por um motivo semelhante ao de Sócrates, por influenciar a juventude com suas ideias e que isso não seria desejado. Então, Mussolini vai passar, se eu não me engano, 1 ou 2 anos no exílio, mas numa ilha muito árida, que é Giares. Era um destino muito duro para os exilados, né? Porque era uma ilha no meio do Mediterrâneo, desprovida de fontes de água, desprovida de vegetação, era árido, não tinha nem praia, era um lugar muito realmente inacessível, com dificuldade de acesso. E qual é a grande anedota em torno disso? Qual é a importância, né, desse fato? É muito importante porque Mussolini escreve, né, ou pelo menos nós temos acesso a uma diatribe que diz respeito a esse caso específico, no qual ele argumenta em favor da ideia de que o exílio não é um mal. E, de fato, ele não sofreu no exílio como esperavam que ele sofresse. Na verdade, ele se tornou cada vez mais famoso. As pessoas vinham de barco, os gregos vinham de barco para ouvir as aulas dele. Alguns discípulos iam junto com ele, passar um tempo lá com ele, aprendendo filosofia. Ele chega a encontrar uma fonte de água potável numa ilha árida. Então, ele prosperou nesse exílio. Claro que foi um momento muito duro da vida dele, mas ele prosperou. E a história dessa situação foi muito, muito icônica para a antiguidade. Ela reverberou em várias outras fontes. Então, esse é um evento muito importante da vida de Mussolini, que é muito legal de falar dele, porque ele, de fato, tem uma diatriba que, de fato, ele discorre acerca desse momento, né? E ele mesmo se considera um paresiastes, um indivíduo que conseguiu manter a sua liberdade de fala, mesmo diante do exílio. Então, é muito bonito esse evento, porque ele demonstra, né, que Mussolini, acho que essa é a parte mais interessante da filosofia de Mussolini, é que ele é conhecido por manter, né, uma sincronia, uma simetria entre os seus ditos e os seus feitos. A biografia dele é marcada por essa proximidade que ele mantinha entre aquilo que ele ensinava e a sua própria vida. Ademais, nós temos alguns outros pontos da vida dele que são muito importantes, que foram relatados pela antiguidade, mas talvez esses sejam os mais importantes. Além de, é claro, ele ter sido professor de Epiteto, que foi talvez um dos maiores
estoicos e filósofos de todos os tempos, né? Ô, Carlos, interessante você comentar que ele foi exilado pelos mesmos motivos do Sócrates. O Sócrates, na Apologia, né, que é assim, a visão do Sócrates, do pensamento dele, sob a caneta, a pena do Platão. Teve outras visões, né, que não vou entrar nesse mérito. Mas, na Apologia de Sócrates, detalhada a defesa dele, Platão detalha a defesa dele diante do tribunal, que tinha 500 pessoas da sociedade, e quando saiu, e foi em 2 turnos, o julgamento dele foi em 2 turnos. No primeiro turno, teve 280 votos contrários, ou seja, para puni-lo, e 220, se não me engano, para libertá-lo. Ele, inclusive, falou que por 30 votos ele teria sido libertado. Aí foi-lhe dada a oportunidade de um segundo turno, onde ele poderia simplesmente optar pelo exílio. Se ele optasse pelo exílio, ele não seria morto, não seria condenado à morte. E ele declinou e foi para o segundo turno, foi fazer a defesa dele. E, assim, o que é interessante é que, quando eu estava relendo aqui a Apologia, eu até chamei minha esposa, Carlos, falei, Célia, o Sócrates queria morrer. E é como se ele tivesse assumido que era necessário que ele morresse. Mas, tudo bem. Quem retomou isso aí depois foi o Nietzsche. O Nietzsche falava que ele era suicida. Mas, assim, foi em função do discurso da ética dele. Ele não aceitava nada além do discurso da ética. Mas muito interessante. Você se lembra quem estiver nos assistindo aqui e ficar interessado nessa parte do exílio do Ruff, você se lembra onde ele pode dar uma lida nisso? Perfeitamente. Posso depois te mandar a passagem precisa, mas em Dio Cássio nós temos acesso a um relato, né? Em Tácito, nos Anais de Tácito, nós também temos fontes interessantes. Ele narra os motivos pelos quais Musônio foi exilado e o que motivou a decisão de Nero, mas também nas próprias diatribes de Musônio. Como eu falei, na diatribe 9, que se chama Sobre o Exílio, né, cujo título é Sobre o Exílio, ele fala, né, por que o exílio não é um mal. É claro que não foi ele que escreveu, ele não escreveu nenhuma obra. É interessante falar isso, porque é outra semelhança com Sócrates. O Ruff também não escreveu nada, assim como Epiteto? Não. Isso, exatamente. Legal, desculpa. Pitágoras, Sócrates. Aliás, Sócrates tem alguns relatos lá na Apologia, onde ele está escrevendo alguma coisa, mas não tem nada assim que tenha permanecido. Pitágoras, e eu gosto muito de Pitágoras porque eu sou engenheiro civil, a filosofia dele era lastreada nos números, na matemática. Pitágoras, Sócrates, Cristo, que morreu ali bem próximo da data de nascimento do Rufo, né? O Rufo e o Epiteto, nenhum desses deixou nada escrito. É bem interessante. É porque, na verdade, eles também tinham assim, filosofias voltadas para a praxis, para a prática na sociedade. Eles queriam causar um impacto na sociedade sob o ponto de vista ético. Mas vou fechar esse parênteses. Eu abri e fechei um parênteses aí. Vamos continuar nessa prova. Cara, eu estou muito interessado na tua pesquisa. Você não tem noção. Fala um pouquinho sobre a filosofia do Rufo. Então, vou pegar o seu gancho. Musônio, como uma boa parte dos filósofos históricos romanos, eles realmente se dedicam bastante a pensar a prática, ou seja, a maneira mais adequada de se aplicar os princípios filosóficos nas situações particulares, ou seja, nas situações que ocorrem na nossa vida, de fato, né? Algumas diatribes de Musônio, né, chegam a dissertar sobre o corte de cabelo mais adequado, como criar filhos, como educar as filhas. Deixa eu ver o que mais. Por que a filosofia é útil na velhice. É muito bonito. Assim, eu acho muito bonito isso, porque eu acho que aproxima a filosofia da nossa vida.
às vezes a gente pega filósofos muito abstratos, que a gente tem muita dificuldade, né, de trazer esses filósofos para a nossa vida. Mas o Mussoni, ele faz esse trabalho e ele diz, é a parte mais importante, a parte mais difícil. Mas eu gosto muito de pontuar o seguinte, tanto Mussônio quanto Epiteto, Marco Aurélio, todos esses filósofos históricos romanos, ainda que eles se preocupem muito com a prática, porque realmente para eles é a parte mais importante, uma das partes mais importantes, a gente não pode deixar de lado o desenvolvimento teórico dessa escola. Porque às vezes as pessoas acreditam que, porque eles se preocupavam demais com a prática, eles não teorizavam, não estudavam, só estavam preocupados em aceitavam simplesmente os princípios dos filósofos anteriores e queriam simplesmente aplicar. Isso não é o caso. A gente tem notícia de que eles estudavam lógica histórica, Mussônio frequentemente dava aula de lógica histórica, Mussônio trabalha com a noção de filósofo que é muito distinta da noção de sábio histórico do início do estoicismo antigo. Para quem está assistindo a gente e já estiver minimamente familiarizado com esse tipo de nomenclatura, o estoicismo ele é dividido em 3 partes, né? Claro que didaticamente, né? A gente não tem como balizar perfeitamente onde fica a fronteira entre um e a outro, muito difícil. Mas temos o estoicismo antigo, representado principalmente pelos 3 primeiros escolarcas, Crisipo, Cleante e Zenão. Depois nós temos o estoicismo médio, né? Que esse daí talvez seja o mais difícil de se colocar dentro de uma categoria, que é representado pelo Posidônio, pelo Posidônio, agora me falhou o nome, esqueci. E o estoicismo romano, esse eu conheço mais, ele é representado justamente por essas figuras, Mussônio, Epiteto, Marco Aurélio, Sêneca, que são talvez os mais famosos, né? Então, eles se desenvolveram coisas muito interessantes e tiveram desenvolvimentos teóricos importantes, ainda que a prática seja, sim, o foco da filosofia desses caras. Então, voltando para Mussônio, Mussônio se preocupa com os problemas do dia a dia. Ele acredita que a filosofia deve ser o mais simples possível e que se nós devemos nos utilizarmos de argumentos mais simples possíveis. Por quê? Segundo ele, quanto mais simples for o argumento, mais fácil com mais facilidade você é capaz de aplicá-lo nas situações particulares. Então, ele dá um exemplo disso, ele utiliza um argumento, um modus tollens, um argumento simples, né? Para afirmar que nós temos sim uma tendência natural à virtude, no primeiro diatribe. E ele argumenta, né, dizendo que pela simplicidade desse argumento ele é muito fácil de ser colocado em prática. E por ser facilmente colocado em prática, as pessoas podem, com muito mais facilidade, entender o seu papel enquanto estudante de filosofia, que é justamente visualizar a boa vida, ou seja, praticar a boa vida, o bem viver. Isso é bem, eu acho muito bom, muito à frente do seu tempo. Em outros pontos, Mussônio também se dedica a problemas do dia a dia. E, nesse sentido, ele está muito preocupado com os problemas do dia a dia do povo romano, né, que era com quem ele estava dialogando, era a sua audiência. Então, ele tem 2 diatribes que se dedicam a argumentar em favor da educação igualitária entre homens e mulheres. E nós temos argumentos bem distintos na primeira diatribe, na segunda, o que nos indica que ele estava pensando numa certa audiência geralmente nos pais de meninas, e numa segunda, nos maridos. Roma era uma sociedade estritamente patriarcal e bastante desigual. Então, eu acredito que seja um esforço muito importante, foi muito efetivo, provavelmente foi muito efetivo, né? Ou pelo menos ele considerava bastante efetivo. Então, eu acredito que a gente pode sintetizar a filosofia de Mussônio nesse sentido.
em uma filosofia que procura ser o mais simples possível para que seja aplicada com bastante facilidade na vida comum, no poder das virtudes de modificar a vida da pessoa e providenciar o bem viver, possibilitá-la de seguir o caminho filosófico e viver de maneira adequada, de viver bem. E um terceiro é o seu caráter estritamente didático da filosofia dele. Mussolini foi um professor de filosofia, professor de profissão. A profissão dele era ser professor de filosofia. Então, ele estava muito preocupado em passar o seu conhecimento. E um terceiro ponto que eu acho muito importante é o exemplo. Mussolini tinha um certo traquejo didático, uma certa metodologia didática que me parece ter sido muito efetiva, porque as pessoas de fato seguiam onde ele ia. Então, uma parte da metodologia didática dele era viver junto com seus discípulos, para mostrar a filosofia como ela deve ser feita na prática, Você a partir do diria seu que próprio ele exemplo. era peripatético? Eu não sei se pode ter havido alguma influência. Eu acredito que sim, talvez. Mas eu acho que era um pouco mais forte que isso. Ele de fato vivia. Ele tem uma diatribe que ele fala sobre a vida no campo. E ele diz que viver no campo não é incongruente com a vida filosófica. Porque ele diz que a vida no campo, ela inclusive providencia um ambiente perfeito para filosofar. Porque quando você está manejando a terra, você tem tempo e você está num ambiente de paz, que você pode pensar nos princípios filosóficos que você aprendeu. Mas não só isso. No campo, é possível que o discípulo visualize o exemplo no seu professor. Realmente, para um sonho, é importante viver junto com o mestre. Conviver, acordar, dormir, conversar, cozinhar, plantar, para que você perceba como se faz a filosofia na prática. Tem uma metáfora linda que ele fala o seguinte, né? Isso é muito mais útil estar no campo e estar junto com o seu mestre do que simplesmente conversando na água. Porque conversando na água você não está praticando, você está só deliberando argumentos. E lá Você não, você está acha que praticando. ele deu um cutucão no Zenão? Eu acho que ele deu um cutucão forte em muita gente, porque ele deixa bem claro que a filosofia, isso é muito, muito legal, né? A filosofia não simplesmente se entreter com argumentos. É muito estranho, né? Porque para a gente é muito esquisito isso, né? A pessoa fica entretida com argumentos e aquilo é como se fosse um passatempo. Para ele, aquilo é baboseira. É baboseira se não for praticado, se você não levar para a prática, se você não levar para a sua vida. Você gosta muito dele, hein? Não, foi uma pesquisa maravilhosa. Eu me apaixonei profundamente pela filosofia. Você pretende entrar para o doutorado, continuar pesquisando eu falo Rufo, né? É o Musônio Rufo. Você pretende continuar pesquisando a obra dele? Sim, eu estou no doutorado. Você E já aí está eu estou fazendo, né? pesquisando Qual que é? já Você está fazendo aonde o doutorado? na PUC do Rio. PUC do Rio. E você está pesquisando o que no doutorado? Eu não vou entrar no doutorado, não, para a gente continuar conversando sobre mestrado. Mas só por curiosidade, o que você está pesquisando no doutorado? Eu agradeço muito a pergunta, eu gosto muito do meu tema. Agora eu estou pesquisando a oikeiose em Musson e epiteto, mas agora, por enquanto, eu estou estudando a oikeiose dos estoicos antigos, para poder visualizar como eles absorveram, né, essa teoria. Legal, então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para o mestrado, mas eu já vou deixar um convite para você. Mais para frente aí, você pode escolher o dia e horário, vamos bater papo assim, só sobre o andar da carruagem do teu doutorado, tá bom? Uma prosa informal.
e lá no final a gente com pode fazer certeza. uma prosa bem aprofundada. Mas vamos voltar aqui. Eu queria saber como a mulher, você tocou aí na questão da mulher, né, que ela deveria estudar também. Como era a mulher sob a perspectiva do Musoni? Isso é uma pergunta muito, muito legal, porque traz a oportunidade de dissertar um pouco sobre o ponto da filosofia de Musoni que mais parece ter chamado a atenção dos comentadores. O Musoni é um cara muito, muito sui generis nesse sentido, porque, bom, eu considero isso um bom fator. Boa parte dos tradutores, das tradutoras, é melhor até falar de tradutoras, né? Porque quem mais traduziu Musoni foram mulheres, de fato. Nós temos a tradução da Gretchen Hayden Shields, em inglês, da Cora Lutz, da Cynthia King, nós temos a tradução da Hilaria Ramelli, da Paloma Ortiz, em espanhol. A Hilaria traduz para o italiano, né? E para o português, quem traduz para o português atualmente é o Aldo. O Aldo está traduzindo alguns diatribes. Acho que ele traduziu uns 7 ou 6. Já está, acho que já deu mais de um terço aí da obra dele, né? Fala aí quem E é os o Aldo. fragmentos. Fala quem é o Aldo, para quem está assistindo a gente aí. Sim. Aldo foi o meu grande, quem me ensinou filosofia, quem me mostrou filosofia estoica. Eu sou muito grato por ele, por tudo. Ele é talvez o maior especialista em estoicismo do Brasil, um dos maiores, né? Junto com muitos outros aí que estão chegando. Mas Aldo ele é muito importante para o estudo da filosofia, para o estoicismo no Brasil, porque ele reuniu muita gente que lá em Sergipe, né, que se tornou muito interessada. Eu sou uma dessas pessoas, muito interessada no estoicismo. Então ele foi meu orientador da graduação e ele que me apresentou o Musoni Rufo. E minha pesquisa do mestrado se baseou bastante no que ele me ensinou e no que ele me mostrou do Musoni e no que ele me indicou para ler. Então eu sou extremamente grato pelo resto da minha vida. Ok, deixa eu fazer uma pergunta, uma provocação para você. Posso? Claro, Você com falou que certeza. a maior parte dos tradutores do Musônio, a maior parte é de mulheres, não? Você acha que a obra dele pode ter sido contaminada pelo fato das mulheres terem feito as traduções ou não? Não, com certeza não. Porque eu vou lhe dizer, o Mussônio, ele tem duas diatribes que falam sobre a educação feminina. Mas existe uma certa controvérsia. Por quê? Na primeira, ele está dialogando, pelo menos os comentadores concordam, ele parece estar dialogando com os pais das mulheres, de meninas, né? Uhum. Você sabe que em Roma, naquela época, no século I, não era muito comum que mulheres estudassem. Inclusive, a mãe de Cícero, ou de Sêneca, agora eu me perdi, se eu não me engano, era a mãe de Cícero. E a filha de Cícero não estudou filosofia. Cícero, um grande filósofo. A mãe de Sêneca era proibida de estudar filosofia, pelo pai do Sêneca. Então, era uma sociedade bem diferente, e com muitas questões que os historiadores até hoje debatem, né? Qual é o papel da mulher? Porque existiram mulheres extremamente importantes para a história romana, mas, por outro lado, elas eram impedidas, né? A chamada história da vida privada, elas eram impedidas de estudar. E o que que você E acha Musônio, que fez o Musônio se abrir para as mulheres? O pensamento e dele. esse é o ponto, porque alguns comentadores acreditam que é a influência da sua cultura etrusca. Na Etrúria, possivelmente, as mulheres tinham muito mais direitos do que em Roma. Então, esse seria um ponto que eu gostaria muito de estudar, mas que eu acredito que eu tenho que estudar bem mais para poder falar com mais propriedade. Mas eu tenho notícia de que realmente os comentadores concordam, né? Alguns comentadores concordam que isso se deve à influência da cultura etrusca. Carlos, fala um pouquinho sobre as fontes que você utilizou na sua pesquisa, as fontes primárias, secundárias, as fontes materiais. Quando a gente estuda filosofia antiga, é muito comum que a gente se esqueça de vários
problemas que incidem sobre a ideia de você estar estudando textos antigos, né? Como esses textos chegaram até nós, a partir de que fontes e tal. Bom, Mussonio não escreveu nada, então tudo que nós temos da obra dele, né, do chamado Corpus Mussonianum, veio através de outras fontes de obras escritas pelos seus discípulos, né? Então existe uma grande discussão em relação às fontes do pensamento de Mussonio. Nós temos acesso a mais de 20 diatribes que estão reunidas na obra de Estobel, o João Estobel. Ele escreve um compêndio de ética direcionado para o seu filho, né, para a educação do seu próprio filho, que reúne vários textos de filósofos helenísticos, de filósofos clássicos, e lá estão várias obras importantes, como a Epítome da Ética Estoica, escrita por Lário Dídimo, a Epítome da Ética Peripatética, também escrita pelo Lário Dídimo. Então, o João Estobel é uma fonte muito importante para quem estuda filosofia helenística. Se falando do suporte material, ou seja, do papel, de fato, do que a gente tem acesso, né, do que chegou até nós, que nós podemos pegar, né, de João Estobel, são obras da época medieval, né? E estamos falando de filósofos do século I, do século II. Então, a maior parte dessas diatribes elas foram encontradas na obra desse cara, do João Estobel. Ele escreve um compêndio, né, de ética, em que ele adiciona, né, recolhe vários textos de vários filósofos helenísticos, e um deles é o Mussonio. Então, nós temos uma transmissão de segunda mão já. Isso se falando do suporte material, ou seja, do papel, do texto, do papiro, ou o achado arqueológico que continha, né, esses textos no grego, datam do século da Idade Média. Mas nós temos acesso a um fragmento de papiro do século II, ou seja, muito próximo do Mussonio, né, que foi encontrado no Egito, salvo engano. E isso demonstra que a obra de Mussonio ela tinha uma certa circulação na antiguidade. É interessante falar também dos fragmentos. Nós temos uma série de fragmentos, mais de 30 fragmentos, em que é apresentado um outro Mussonio, um Mussonio diferente, né? O que os comentadores acham disso? Por que existe uma diferença entre o Mussonio apresentado nos fragmentos e o Mussonio que é apresentado nas diatribes? Eles acreditam que se deva a duas obras distintas. Os comentadores concordam que o Mussonio das diatribes é um Mussonio descrito pelo seu discípulo Lúcio, que é citado em uma das diatribes, nominalmente. E possivelmente ele teria sido o autor, né, de todas essas diatribes. Seria desta obra que teria vindo as diatribes que nós temos acesso. E outro seria o autor da obra que deu origem aos fragmentos. Salvo Epiteto, que foi diretamente seu discípulo, então Epiteto poderia falar diretamente da sua própria experiência, né? Os outros fragmentos encontrados em autores posteriores provavelmente poderiam ter se originado nessa obra de um outro autor que os comentadores acreditam, né, conjecturam ser Annio Pollio, cuja obra seria as Reminiscências, né? Ela é citada num outro autor como indicando esse título e o autor, né, Annio Pollio, em Suídas. Então, nós temos dois tipos de Musônios aqui que são apresentados. O primeiro Musônio das diatribes é um Musônio muito mais preocupado com a sua audiência, é um Musônio bastante preocupado com o impacto que seus ensinamentos vão ter na sociedade. A Cora Lutz considera ser um Musônio menos espirituoso, menos potente, se eu não me engano. E o Musônio dos fragmentos é um Musônio muito potente, é um professor muito rigoroso, um professor forte, ele mostra ele cutuca bastante os alunos, ele é muito incisivo nos seus ensinamentos.
E aí é muito interessante ver essa multiplicidade que a obra do Mussolini, né, nos traz, por conta da transmissão na história. É um tema muito legal que a gente, no estudo da filosofia antiga, muitas vezes é deixado de lado. Porque, se para pensar, né, o Platão que nós temos acesso, na verdade, é uma edição crítica formada pela união de vários textos, vários achados arqueológicos que foram encontrados em fontes diversas. E o mesmo ocorre com todos os textos da antiguidade que nós temos acesso. A Bíblia, as obras de Platão, Aristóteles, tudo da antiguidade teve que passar por toda a história até chegar até nós, né? E é bem interessante perceber esse percurso. Ok. Ô, Carlos, e você trabalhou muito com material em língua em grega? Sim, sim, eu me senti impelido a estudar grego desde o início do mestrado, até antes do mestrado, na graduação, eu comecei a estudar grego, mas quando no mestrado eu peguei mais, me dediquei mais para poder realmente ter um acesso mais direto ao texto do Mussolini. Não me considero ainda um tradutor, estou estudando, mas eu já consigo entender bastante coisa do texto, já consigo pegar bastante coisas que me são muito úteis na pesquisa. Legal. O interessante, né? Romanos, filósofos romanos, escreviam em grego. Isso reflete claramente que eles se alimentavam da filosofia grega, né? Não é verdade? Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar agora da perspectiva do Mussônio em relação à administração pública. Como era para o Mussônio o bom governante? Isso é muito legal. Foi basicamente o tema principal da minha pesquisa, né? Foi o que me motivou mais a pesquisar. Bom, Mussolini tem uma concepção de bom governante que é extremamente enraizada na teoria estoica das virtudes. Por quê? O governante de Mussolini ele deve também ser um filósofo. Isso é bem Porque, Platão, né? com certeza. Ele tem um argumento bem simples, que é muito legal para ilustrar, né? Que, bom, para ele todo mundo tem que ser filósofo. Todo Isso mundo. porque todas as diatribes ele deixa bem claro, todo ser humano tem uma tendência natural à virtude. Basta que ele se instrua, ele siga essa tendência natural, a partir da instrução filosófica. Isso ocorre com todo mundo. Por quê? Ele diz que os idosos têm que estudar filosofia, as crianças devem estudar filosofia, as mulheres devem ser ensinadas segundo os preceitos filosóficos, a educação filosófica, e os governantes. Daí a gente pode inferir, né, que não tem nenhuma restrição à filosofia. Todo modo de vida pode ser um modo de vida filosófico. Isso era revolucionário, hein? Muito, muito. É dizer que a filosofia é acessível a todos e que a boa vida é acessível a todos. Porque todos têm a capacidade de ser felizes, de viver bem e devem, para alcançar esse objetivo, né, estudar filosofia. Então, um bom governante, ele deve ser um indivíduo que se instruiu na filosofia. Por quê? Porque é só a partir da filosofia, segundo Mussolini, que ele pode adquirir as características adequadas ao bom governante. Quais são elas? A temperança, a coragem, a sabedoria, sofrocínio, e a justiça. Então, as quatro virtudes cardeais, né? A Sofrosine, Caiosine, Andréia e a quarta que eu esqueci agora, e no grego. Então, ele trabalha com as quatro virtudes cardeais que o rei deve demonstrar no seu caráter. Além disso, ele tem uma quinta, ele deve ser imbatível em debates. Ele deve ser capaz de dialogar com qualquer pessoa e vencer qualquer tipo de discussão. Deixa eu te interromper um pouquinho, Carlos. Desculpa. Eu tinha visto lá na tua. Eu fiz um sobrevoo na sua dissertação. Você tinha falado nas virtudes cardeais, assim, abordando ali na primeira fase do estoicismo, que foi de Zenão até Crisipo. Ele pegou essas virtudes cardeais e trouxe outra. Foi isso que ele fez? E ampliou? E o segundo capítulo da minha dissertação trata exatamente desse ponto.
Por quê? Eu faço me ancorando em dois comentadores muito importantes, que são o Malcolm Scofield e o Christoph Jeden, que escreveram, de fato, sobre a teoria estoica das virtudes, levantando todos os fragmentos, né, mais relevantes, mais importantes, salientes. A gente percebe que a teoria estoica das virtudes, ela sofre uma série de modificações, desde Zenão, passando por Cleães, até Crisipo. E Crisipo, Crisipo é o grande escolarca, né, do estoicismo. Alguns comentadores concordam em chamá-lo de segundo fundador, né, porque ele meio que sistematiza todo aquele conhecimento que foi adquirido. E ele nunca se considera assim o autor, né, desse pensamento. Ele sempre retoma Zenão, retoma Cleantes, retoma autores anteriores. E, bom, Crisipo deixa bem claro duas coisas muito importantes que serão aproveitadas por Mussonio, que existem virtudes distintas, ou seja, várias virtudes, elas não são uma só, que se manifesta em circunstâncias diferentes, e por isso teria outros nomes. Isso foi um debate no estoicismo antigo, né? Se existia uma ou se existiam várias, se existiam várias virtudes. Então, o Crisipo deixa muito claro que existe várias virtudes, e que elas são distintas entre si, ainda que interconectadas, porque elas compartilham teoremas semelhantes. Isso é muito legal porque mantém, por um lado, a divisão das virtudes, a diferença entre as virtudes, mas mantém a conexão entre elas, a relação próxima entre elas. De forma que a frônesis, a chamada sabedoria prática, a tradução corrente é essa, né? Sabedoria prática, ela toma um lugar de destaque no quadro das virtudes. E Mussonio precisa disso, porque Mussonio tem um governante, né? E ele quer dizer que as virtudes podem ser ensinadas, e são conhecimentos. Todo o vocabulário que ele se utiliza para se referir às virtudes é um vocabulário que se refere a conhecimento, conteúdos, máteses, episteme. Então, o que Crisipo fez no estoicismo antigo é muito útil para Mussonio na construção do filósofo, na construção do bom governante, dessa figura do bom governante, que é um indivíduo que é capaz de estudar e se tornar virtuoso a partir da instrução. Ele deve se tornar filósofo pela instrução. Ok. Tá? Então ele deve ter essas características para ser um bom governante. Rapaz, Mussonio deveria ser muito mais estudado, inclusive pelos contemporâneos. Os existencialistas contemporâneos, quando falam de ética, justiça, do homem tomando as rédeas, né? A existência precedendo a interessante, né? A essência. Eles colocam muito assim a metafísica de lado e trazem a existência ali, o ser humano tomando as rédeas do destino da própria sociedade. Seria muito interessante que eles lessem em profundidade o Mussonio. Agora, assim, eu não vou entrar assim, nessas questões aí de alma, quantas almas existiam, quantas não existiam, porque eu não sei se você abordou. Eu fiquei com muita vontade de te perguntar se o Mussonio tocou nas questões aí metafísicas. Você chegou a ver isso na tua pesquisa? É difícil dizer, né? Porque num fragmento de Mussonio, ele trata de cosmologia estoica, um único fragmento, mas não temos muitos textos para dizer, né, se ele tratou sistematicamente desses temas. Em 2 ou 3 fragmentos, nós temos plena certeza que ele tratava de lógica nas suas aulas, e temas teóricos também, né, além da prática.
Se ele tratava Verdade. da cosmologia, ele foi buscar nos pré-socráticos lá. Ah, certamente, boa parte, né? A cosmologia estoica, ela se remete diretamente, né, a alguns pré-socráticos. Ok. Carlos, eu deixei de fazer alguma pergunta que você, assim, sobre algum ponto que você considera relevante na tua pesquisa, me escapou, porque eu fiz um sobrevoo na tua dissertação. Você acha que tem alguma coisa que eu deixei de perguntar ou tá bom? Eu acho que a gente falou bastante do Mussone, acho que deu para os ouvintes, para as pessoas que não conhecem, né, deu para instigá-los a conhecer, acho que isso é a parte mais importante, né? Acho que o Mussônio, o mais importante a gente falou bem, que é essa necessidade, essa fé que o Mussônio tinha de que a filosofia é capaz de mudar a vida de uma pessoa. E que a instrução filosófica é capaz de mudar a vida das pessoas. E que isso é amplamente acessível. Eu acho que essa é a parte mais importante, mais bonita, e acho que isso que deve ficar na mente de Peraí, tudo que repete, fala dele. repete para mim. Fica claro o teu encantamento, a tua paixão pelo mussônio, isso é bem legal, né? Uma paixão racional, né? Não pode deixar de ser, né? Faz parte do estoicismo a razão. E você passa isso claramente. Agora, repete para mim, porque é uma das propostas do canal Linha de Divisa é trazer o conhecimento produzido dentro da academia para a sociedade. Então, Mussônio, já desde Mussônio, lá no século I e no II, né, no 1 e 2, nos séculos 1 e 2, ele já falava que era possível você tratar de filosofia que ele acreditava que seria transformadora na vida das pessoas de uma maneira que é palatável, que dá para ser feito de forma didática. Repete isso aí. Exatamente. Acho que o ponto principal da filosofia de Mussônio é dizer que a filosofia é capaz de mudar a vida das pessoas e que ela está acessível a qualquer um, seja você idoso, velho, homem, mulher, qualquer gênero que você tiver, qual posição você estiver na sociedade. Ele deu aula, foi mestre de Epiteto, um escravo. Ele foi mestre de um senador. Então, eu acho que o grande ensinamento que ele deixa para a gente é que a filosofia ela é acessível a todos, ela é capaz de mudar a vida de todos, na medida em que você se aplique à sua instrução e a colocá-la em prática na sua vida. É trazer a filosofia para a nossa vida particular, nossa vida comum. Quando o Ok. Mussoni fala sobre corte de cabelo, sobre, sabe, coisas que a gente faz corriqueiramente, é como se dissesse, a filosofia está nas pequenas coisas, tá no tudo que você faz. Ok, Carlos. Muito obrigado por separar um tempo aí para conversar comigo, com o canal Linha de Divisa. Quero te falar que eu gosto muito de ouvir quem consegue tratar das questões acadêmicas. Você, inclusive, me perguntou se era para ter uma abordagem estritamente acadêmica, metodológica, ou se era para falar de uma forma simples. Felizmente, eu te falei para tratar das duas formas, porque senão eu estaria agredindo o Mussônio, eu estaria agredindo o pensamento dele e a praxis dele. Muito obrigado, um abração. Você não tem noção do quanto eu fiquei feliz com a tua disponibilidade. Um abração e fica o convite. Vamos conversar sobre o teu doutorado também. Quem sabe um dia, vamos deixar passar essa pandemia, acabar de vez, quem sabe eu não vou pagar um chopinho para você, não sei nem se você toma um chopinho, lá no Bataclan, hein? Seria um prazer enorme, Ah, viu? vamos sim. Bom, eu que agradeço o convite, fiquei muito, muito feliz. É sempre uma oportunidade maravilhosa estar falando de um sonho com qualquer pessoa. É muito bom que as pessoas tentar ao máximo, né, expandir o conhecimento. É muito, muito bonita essa ideia. Eu admiro muito a sua disponibilidade para isso, se colocar nesse papel de ser uma pessoa que está querendo transmitir o conhecimento. É muito bom, muito legal. Gostei muito, fiquei muito feliz com o convite. Você pode rir, mas eu sempre falo que eu sou o Dedé do Didi. O meu papel é levantar, o escada, levantar a bola para ouvir os pesquisadores. Muito obrigado. Um abração. Valeu, muito obrigado.
Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.